Olá, bem-vindos a mais umas dicas Aproveita para Brincar da Toys R Us. Vou colocar o microfone e os fones para me conseguirem ouvir um bocadinho melhor. Ora, muito bem, para quem não viu o live anterior, sou Sónia Gaudêncio, psicóloga clínica, diretora da Estima Mais, uma empresa de serviços de psicologia e formação que poderão encontrar no Facebook em Estima Mais ou numa página também do Instagram, Estima Mais. E estou aqui convosco a convite da Toys R Us para responder às vossas questões essas que já me foram deixando ao longo da semana e também hoje com duas sugestões de atividades que poderão fazer com as vossas crianças em casa nestes tempos de confinamento a que estamos sujeitos. Ora bem, começando então pelas perguntas que me foram deixadas ao longo das semanas, vou aqui a uma pergunta de José Luís Oliveira, que faz a questão de o que é que pode fazer com 3 crianças em casa com problemas de hiperatividade e que têm dificuldade em estudar pela telescola, por telefone ele diz que pior ainda, e o pai tem algumas dificuldades em ele próprio ensinar as matérias também aos filhos e ajudá-los a acompanhar as tarefas escolares. Queixa-se também de muitos trabalhos enviados pelos professores e que acabam por criar níveis elevados de ansiedade e levar os pais à exaustão. Realmente eu falei-vos na semana, no outro live, sobre estas questões e sobre como podemos aliviar um bocadinho a ansiedade. Aqui nesta questão muito específica, José Luís, eu acho que é importantíssimo, em primeiro lugar, estabelecer rotinas, hábitos, regras que vão tranquilizar não só as suas crianças como os próprios adultos e fazer baixar os níveis de stress. Depois é importantíssimo estabelecer um horário, mesmo que sejamos um bocadinho flexíveis com esse horário, e teremos que o ser. Mas é importante que ele exista, haver essa regra. E eu já explico mais à frente até uma sugestão de como fazer para estas crianças que têm algumas necessidades educativas especiais. E falar também da questão de que, por acaso, estas aulas através da telescola até têm características que poderão favorecer as crianças com perturbação da hiperatividade, com déficit de atenção. Ou seja, as ditas crianças hiperativas, nomeadamente, são aulas de curta duração, são aulas que permitem que haja movimento sem destabilizar a aula, não é? Porque no fundo a aula está a ser dada pela televisão, portanto não há aquela questão de dizer menino João, menino Francisco, se está sossegado na cadeira, vira-te para a frente, não incomodes o colega, ou os próprios colegas queixarem-se, professora, ele está sempre a chatear-me, está sempre a falar comigo, não me deixa de prestar atenção, etc. Não é? Portanto não há essa questão. É possível, por exemplo, permitir algum movimento, se a criança estiver em pé a ver a aula da telescola, desde que esteja a prestar atenção, ok, tudo bem. É possível também haver uma maior frequência de intervalos e de pausas, que são importantes nestas crianças com estas características de déficit de atenção. São atribuídas também tarefas escolares por escrito e de forma a que tenham instruções claras e objetivas, explícitas. Pelo menos é assim que a maioria das escolas está a fazer também. E também não há aqui a existência de alguns desafios que às vezes se colocam na interação com os pares, a nível socioemocional. Isso poderá ajudar. Mas claro que é essencial ter regras muito claras também, e é essencial também perceber, e as escolas têm que estar sensíveis também para isso, de que efetivamente estas crianças têm dificuldades e necessidades educativas especiais e, portanto, essas suas dificuldades poderão pôr em causa o bom funcionamento e o bom desempenho e rendimento escolar. Ora, isso acaba por, juntamente com alguma desorganização, desorientação, que é natural devido ao stress que os próprios pais possam ter e possam sentir, levar a que hajam dificuldades adicionais, pelos vistos o áudio está melhor, ainda bem, e que hajam dificuldades adicionais em que
os próprios pais não conseguem apoiar e acompanhar as matérias escolares e ajudar os filhos nesse apoio. Isto causa um stress adicional e vai desesperar os pais. Aqui, pais, atenção, mais uma vez saliento, não são professores dos vossos filhos, nem têm que o ser, não é? A escola está sensível também para isso, isto é uma situação de exceção. Portanto, é importante manter aqui um diálogo e uma articulação com as escolas, com os professores, relatar estas dificuldades e, em conjunto, tentarem encontrar soluções alternativas. Não é? O que é que podem fazer para apoiar e ajudar estas crianças que, numa fase de ensino presencial, provavelmente até teriam apoios especializados. Não é? Portanto, é importante que haja aqui este esforço de coordenação dos pais com a escola e que, mesmo que não possam apoiar diretamente os filhos nas matérias escolares e não se sintam culpabilizados por isso, não é? O importante é que os ajudem, e vou-vos dar algumas sugestões, por exemplo, a organizar os tais horários, a organizar um horário diário, explícito, visível, que pode ser feito numa folha de papel, num quadro, numa cartolina, colado coisas na parede, de forma a que a criança perceba exatamente que naquele horário tem a telescola e tem que assistir à aula na telescola. Podem pôr, sei lá, um símbolo de uma televisão, associar uma cor, o vermelho, por exemplo, ou outra cor qualquer. Depois poderão pôr o outro horário em que têm as tarefas enviadas pela escola para realizar, e podem pôr, por exemplo, um livro, um caderno, um lápis, e esse é o símbolo associado a isso, ou uma outra cor, o verde, por exemplo, e depois ter o tempo de recreio, o tempo de brincadeira, e põem um brinquedo, um símbolo de um brinquedo, ou uma outra cor, ou amarelo, azul, o que quiserem. E tempo até para descansar, ou tempo para outras tarefas, por exemplo, de colaboração doméstica com o resto da família. É importante isto ser visual e ser explícito. Os pais também podem aqui ajudar as crianças a organizar o seu tempo, as suas tarefas. Por exemplo, se naquele dia a escola enviou 4 fichas para fazer, organizar que ficha é que vai fazer da parte da manhã, o que é que vai fazer à tarde, quando é que vai intervalar, quando é que vai ter as pausas. E aqui, muito importante, nas crianças com déficit de atenção, têm que ter pausas e deixem-nas ter pausas, porque senão às tantas não está a ser produtivo porque eles não estão a conseguir focar-se naquela tarefa. E, portanto, haver aqui um sistema de gestão e de organização dessa tarefa. Se a tarefa for muito complexa, dividi-la em tarefas mais pequenas, tarefas mais curtas. Imaginem que têm um desenho para fazer que depois tem que recortar e colar num outro sítio. Primeiro primeiro faz o desenho, pinta, depois pode ir descansar um bocadinho, fazer uma pausa, dar uma voltinha à casa, voltar e depois recorta, depois cola. Portanto, dividir tarefas mais complexas noutras mais curtas. Outra coisa que poderão também fazer, incentivar as pausas, incentivar a que hajam períodos de descanso, de descontração, permitir que haja movimento. As crianças com déficit de atenção, muitas vezes, e com hiperatividade, precisam de movimentar, precisam de estar sempre a bater com a mão em algum sítio, a bater com o pezinho no chão, podem não conseguir estar sentados, não é? Mas estar em pé, sentar-se novamente, dar uma volta à mesa, voltar, etc. É importante o quê? Organizar o espaço em que vão assistir à telescola e em que estão a fazer as tarefas escolares, no sentido em terem um mínimo de estímulos distratores possíveis. E bem sei que é difícil com uma criança hiperativa, com déficit de atenção, porque uma mosca que passa e perde o foco, não é? Mas pelo menos tentarem que naquele espaço onde eles estão, não está ali o brinquedo, o tablet, o carrinho, o rádio, outra coisa qualquer que os distraia, não é? Terem o mínimo possível. Isso pode ser aquilo que pode fazer José Luís e que está provavelmente ao seu alcance. O que é que poderá fazer mais? E muito importante isso para as crianças com hiperatividade e para todas as outras. Reforçar e elogiar sempre que eles conseguem fazer alguma tarefa até ao fim. E elogiá-los muito por isso. Isso é importante também. Elogiá-los e reforçar com um momento até em família, por exemplo. E fazerem um momento de descontração naquela altura. Ou todos juntos cantarem uma canção, fazerem uma coreografia, irem para o corredor jogar um bocadinho de futebol com bolas de esponja, como já vários pais também me relataram, etc.
Não sei se respondi à pergunta, espero que sim. São algumas sugestões e, acima de tudo, falar e reportar sempre à escola e aos professores que também estão a tentar dar o seu melhor e a fazer chegar às crianças a melhor aprendizagem possível, não é? E que em conjunto irão encontrar a solução mais adequada a este caso, a esta situação. Tínhamos aqui uma outra pergunta que foi deixada por Vítor Neves, também muito pertinente, que é como explicar às crianças este confinamento, quando algumas delas, eu diria a maioria, estão já saturadas e perguntam aos pais que mal é que eles fizeram para não poder sair à rua, ou algumas mesmo pensam que estão de castigo. Ora bem, é natural realmente que haja esta saturação das crianças, não só das crianças como também dos adultos, não é? Este cansaço, esta exaustão, porque este período de confinamento já dura realmente há algum tempo. Mas é importante sempre tentar explicar às crianças, ao nível da sua faixa etária e, mais importante ainda, ao nível do seu entendimento, o que é que se está a passar. E explicar-lhes que não, eles não fizeram nada de mal para não poderem ir à rua. Pelo contrário, eles estão a fazer um bem, estão a tentar se proteger a eles próprios e a tentar proteger os outros, evitar que esta doença se propague e que este contágio infete mais pessoas ainda, não é? E por isso é que as escolas fecharam, por isso é que eles estão a ter as aulas em casa, para que se evite que esta infecção, que este Covid-19 se alastre para mais pessoas. E, portanto, explicar-lhes que, no fundo, eles não estão de castigo, claro, eles estão a ser até super-heróis, a tentar salvar o mundo deste vírus maldito, mas que para isso eles têm que fazer este sacrifício, este ato heroico de ficar em casa e de se protegerem para evitarmos e terminarmos com esta pandemia de Covid-19. Não é fácil explicar algumas destas coisas às crianças, mas explicarmos de forma a que elas compreendam e entendam, facilmente também aceitam e percebem o que é que se está a passar. Atenção em relação à história do castigo, realmente pode haver crianças que se estavam a portar mal antes de tudo isto acontecer e associar questão de castigo. Esclarecer e dissociar de que isto não tem nada a ver e não é castigo nenhum, não é? Isto é uma proteção de todos nós para connosco e com os outros, não é? E que é importante cumprir essas regras e cumprir essas normas. Mas para que este tempo de confinamento em casa possa ser aproveitado ao máximo e que possamos valorizar o que de bom pode ter em termos de momentos de família, trouxe-vos também então 2 sugestões hoje de atividades que poderão fazer com os vossos filhos. Uma delas, e é bastante conhecida também, resume-se a este pequeno frasquinho, ou também chamado o pote da calma. É uma técnica inspirada num método de Montessori, muito conhecido também, não é? De Maria Montessori, uma educadora e pedagoga conhecida, e que nos ajuda em termos de autocontrole e de gestão emocional. Ou seja, no fundo a ideia é que permita às crianças e adultos, pode ser utilizado também por adultos, para que lhes permita relaxar, acalmar. Ou seja, quando a criança estiver muito zangada, muito irritada, sugere-se que venha abanar o seu pote da calma e fique a olhar para ele com estes brilhos, estas purpurinas que estão suspensas na água, que se concentre nesta estimulação, não é, visual, e que isso lhes dê tempo para, respirando fundo, se acalmar, para depois, posteriormente, quando estiver mais calma, poder conversar com os pais. Ou seja, o pote da calma não tem nenhum poder mágico especial, não é? Não basta abanar, olhar para ele e pronto, ficamos mais calmos. Não, nada disso. A ideia é que ganhemos tempo, que aprendamos a ter tempo para não agir impulsivamente, não é? E que nos consigamos respirar fundo e acalmar. E depois então os pais possam perguntar o que é que aconteceu, porque é que te sentiste tão irritado, tão zangado, tão estressado, o que é que te levou a esse sentimento, partilha connosco, isso é importante, e valorizar essa partilha também. Os estudos sugerem até que isto ajuda a focar, a concentrar
e também diminui a frequência dos batimentos cardíacos e ajuda por isso mesmo a acalmar e a respirar mais, a controlar a respiração. Ou seja, acaba por ser uma boa técnica em termos de gestão emocional e de podermos conversar com os nossos filhos sobre esta gestão emocional, que é muito importante. Como é que se faz? Fácil, basta ter um fresquinho destes, não é? Destes ou com outro formato qualquer, um bocadinho de água morna, de glitter, cola de glitter, purpurinas, um bocadinho, umas gotinhas de corante alimentar, ou se não tiverem pode ser tinta, e um papelinho daqueles aderentes de cozinha, simples. Então, receita para o pote da calma. Poderão fazer mais ou menos a olho, ou então poderão colocar 2 colheres de sopa de cola glitter, 4 colheres de chá de purpurina, depois encher até quase cima, não até cima mesmo para poderem agitar a água, de água morna, selar bem, antes de fechar o frasco, colocar este papel aderente para selar bem, depois então colar a tampa para que não haja aqui acidentes, não é? Não se espalhe tudo e não transformemos esta técnica de autocontrole numa técnica de irritação. Não é isso que pretendemos. Portanto, fechar bem, selar bem e está pronto para abanar e para usufruirmos deste nosso pote da calma. Eu desafio-vos também a fazerem, a construírem estes potes de calma em casa e partilharem connosco na página da Toys R Us o resultado final e se efetivamente surtiu efeito ou não surtiu efeito. Eu, por experiência própria, isto realmente ajuda a acalmar. Esta era uma das minhas sugestões de hoje. Trago-vos também a outra sugestão, eu já vos falei no último live, que é uma estratégia muito utilizada em termos de psicologia positiva, que é a construção de um mural de gratidão. A gratidão é algo que é muito falado até mesmo no contexto empresarial. E porquê? Porque estas ferramentas que a psicologia positiva nos traz acabam por nos ajudar na gestão e redução do stress e dar-nos aqui competências de coping para situações adversas. E, portanto, é importantíssimo desenvolver esta atitude de gratidão, gratidão pelas pessoas à nossa volta, gratidão pelas coisas que temos, gratidão por aquilo que somos, gratidão pelos acontecimentos de vida que vão surgindo. No fundo, é um valorizar das coisas que temos e alegrar-nos por isso e deixarmos de nos entristecer com aquilo que não temos ou que não podemos fazer, como o que acontece agora, não é? Realmente há muita coisa que estamos privados de fazer e que devemos ser cautelosos a fazê-lo, mas há muitas outras que podemos aproveitar e que devemos estar agradecidos por ter nas nossas vidas. E quando falo disto são coisas muito simples, como já vão ver a seguir. A ideia é valorizar os pequenos gestos. Isto é uma aprendizagem que se faz diariamente com as nossas crianças também e que se passa para elas através do modelo muitas vezes. Por isso é que é importante fazer isto e construir isto em família também. E porquê? Porque há muitos pais até que se queixam também que as crianças parece que não valorizam nada, estão sempre insatisfeitas, nunca estão contentes com nada, recebem um presente e querem outro logo a seguir. Então se construirmos e se desenvolvermos esta atitude de gratidão, isso vai ser importantíssimo para começarem a valorizar as coisas pequenas que têm na sua vida, mas que efetivamente se calhar são aquelas que são importantes e que os fazem felizes. Eu trago-vos aqui um exemplo de um mural de gratidão feito por uma criança de 5 anos, em que, vou tentar pôr-me aqui mais para o lado para conseguirem ver. Lá está. Se for uma criança mais velha, pode escrever em vez de fazer desenhos, ou pode também fazer desenhos a complementar a escrita. E aqui as coisas que valoriza no dia-a-dia e pelas quais está agradecida. A família, os afetos, a parte afetiva, a alegria, o ter uma casa onde pode morar, o ter roupa para vestir. Lá está, são pequenas coisas que se calhar não valorizamos e que não ligamos no dia-a-dia, são importantíssimos. Nem toda a gente tem acesso a isso, não é? Terem a afetividade, os mimos, o poderem fazer exercício físico, o cantar e dançar, o ter comida para comer, o ter os brinquedos para brincar, ter a possibilidade de assistir à escola e às tarefas da escola através do Zoom,
ter amigos para brincar, embora nesta situação seja mais através da videochamada, mas ainda assim eles conseguem fazer festas e brincar também, portanto há sempre forma de dar volta e de nos adaptarmos às situações. Este é apenas um exemplo de mural de gratidão. Poderão fazer outros noutros formatos e aqui dá asas à vossa imaginação e criatividade também, e acreditem que são momentos muito bem passados em família. Dizer-vos ainda também, e isto eu fiquei a saber através de quando estava a dar um workshop sobre psicologia positiva, e alguém partilhou também que existe até uma app, que eu nem sabia, que é Gratitude, e que os adultos poderão utilizar para no seu dia-a-dia colocar as coisas pelas quais estão gratos, pelas quais estão agradecidos. Isto tem um efeito até quase terapêutico, porque nos ajuda também nos momentos mais negativos da nossa vida a olhar para trás e ir ver aquilo que realmente nós valorizamos e aquilo que realmente nos faz feliz. E isso é muito importante, até porque sabemos, através de estudos da psicologia positiva, que pessoas que são mais gratas, mais agradecidas, também são as que são mais felizes, mais otimistas, que experienciam emoções mais positivas, que têm mais esperança no futuro, que perdoam mais e que ajudam mais os outros. Pronto, deixo-vos então estas duas sugestões para fazerem com os vossos filhos e desafio-vos a partilharem connosco na página da Toys R Us o resultado das mesmas. Fico também a aguardar as vossas questões e não se esqueçam, não é demais relembrar que nós ainda não ganhamos esta guerra, ganhamos apenas uma batalha e, portanto, atenção ao desconfinamento, tenham cuidado, sejam responsáveis, protejam-se, protejam as vossas famílias e tenham cuidado e aproveitem para brincar nestes momentos tão importantes. Vou ver se temos alguma questão. Não sei se tem alguma questão aqui nos comentários. Se não tiverem mais, se houverem entretanto questões, também terei a oportunidade para responder numa próxima live. Muito obrigada e até breve. E aproveitem para brincar.